lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Boa tarde, sejam muito bem-vindas à TV Elas por Elas Formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob, esse é meu sinal em Libras, e de segunda a sexta-feira nós nos encontramos às 4 da tarde aqui na TV PT e na Rádio PT. No programa de hoje eu converso com a Juliana Cardoso, que é vereadora do PT de São Paulo, e com a Marinete Almeida, liderança indígena do povo tucano, sobre a Marcha das Mulheres Indígenas, que acontece agora em Brasília, e o marco temporal. Antes, nós vamos acompanhar a aula Mulheres das Águas, do Campo e das Florestas com a antropóloga e especialista em direitos indígenas, Isa Tapuia. Vamos acompanhar. Eu sou Isa Tapuia, sou antropóloga, e a nossa conversa, a nossa aula de hoje vai ser justamente sobre essa questão da presença da mulher, da participação da mulher, das águas, do campo e da floresta. E principalmente considerando que os povos originários, os povos indígenas e as comunidades rurais estão hoje no centro das atenções do governo Bolsonaro, principalmente nos retrocessos, as políticas de retrocesso aos direitos. E aí nós temos essa presença principalmente das mulheres, porque somos aquelas que resistem, e é preciso fazer hoje frente, porque nas comunidades rurais, indígenas, pescadoras, você tem essa questão dos minérios, a questão da floresta, a questão da água, que hoje é um problema bem sério. Então nós vamos conversar sobre isso, quais são as estratégias, e os desafios que as mulheres do campo, da floresta e das águas estão enfrentando hoje, como é que elas estão fazendo esse enfrentamento, quais são as suas formas de luta, e principalmente nas nossas organizações comunitárias, no sindicato, nas associações de produção, como é que nós estamos fazendo esse enfrentamento. Então vamos conversar um pouco sobre os desafios que as mulheres do campo, das trabalhadoras rurais, como as indígenas, como as quebradeiras de coco, estão enfrentando hoje esse desafio, que é justamente um atentado contra o território. Os nossos territórios hoje estão sendo ameaçados, e nós temos, por exemplo, essa ameaça
principalmente para as mulheres indígenas, a questão da ausência de demarcação, né? Nós sabemos que o presidente, né, ele tem, desde a campanha, né, tem atacado muito essa questão da demarcação das terras indígenas. No caso das mulheres quilombolas também, a questão da titulação, né, das terras dos quilombos também, que acabou tá parado. E as mulheres extrativistas, né? A gente tem a questão das reservas extrativistas também, não só o processo de titulação, mas também de desenvolvimento. E são questões que estão hoje na ordem do dia. As mulheres assentadas também, a questão de fortalecer, né, de garantir de fato o título da terra, de garantir assistência técnica. Todas essas políticas públicas, né, que tinham sido conquistadas, nós temos observado que elas têm sido excluídas, né? Elas não tem mais como acessar, né? E aí nós vamos estar conversando um pouquinho sobre quais são essas propostas, né, que as mulheres do campo, da cidade e da floresta estão trazendo para a gente fazer frente, né, a essa invasão, principalmente do capital, né, frente aos nossos recursos naturais, né, a nossa vida, né, que é colocada justamente nos territórios, né? E a gente sabe que essa luta, ela nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil lutar em defesa da garantia e da proteção dos recursos naturais, porque é justamente nesse espaço, né, nesse ambiente que a gente sobrevive, né? Principalmente sobretudo as comunidades rurais, indígenas, quilombolas, né? A gente precisa da caça, a gente precisa do peixe, a gente precisa dos frutos silvestres, né? A gente precisa não só para alimentação, mas também para remédios, enfim. Então esse ambiente onde a gente está é um ambiente que está sendo ameaçado, né? Está sendo ameaçado porque a gente tem não só os projetos energéticos, né, de hidrelétricos, mas também nós temos os projetos de mineração, né, principalmente de mineração hoje, a questão da abertura dessas áreas, né, para a questão da extração ilegal de madeira. E a questão do garimpo ilegal também é uma presença muito forte. Nós temos exemplos, né, em várias comunidades indígenas, como os Kayapó, né, como os Munduruku, onde de fato tem uma presença muito forte de garimpo, né, e isso afeta a vida das comunidades, porque a situação a gente não tem, né, saneamento básico, né? E as comunidades, grande parte delas usam a água para consumo doméstico, e essa água então ela está contaminada, né, está poluída, né, por sedimentos, está contaminada com mercúrio. E agora também a gente tem um agravante, que é justamente a questão dos agrotóxicos, né? Porque quando a gente tem agora na Amazônia, na presença já da soja, né, desse plantio, né, em larga escala, e eles acabam, né, pulverizando as plantações, e esse veneno ele vai para o ambiente e ele chega até os igarapés, né, destrói também as plantações, né, das comunidades tradicionais, as roças, né, tradicionais. Isso envenena praticamente tudo isso. Nós temos muitos problemas com isso, porque nós não temos, né, como fazer frente, porque esse é um incentivo estatal, né? O Estado está patrocinando isso, né? O Estado está, digamos assim, promovendo esse tipo de ataque, né, às nossas culturas, à nossa vida, ao território, né? Não há mais essa proteção, apesar de a gente ter leis, né? No caso dos indígenas,
os artigos 231, 232, né? A Convenção 69 e todas as legislações correlatas, nós não conseguimos, né, fazer frente hoje a esse sistema, né, que está impondo sobre as comunidades, sobre a população indígena, sobre a população quilombola, sobre os extrativistas e, em particular, sobre as mulheres, né? Então, a gente tem toda essa realidade, né, que chega até as nossas comunidades e violam, né? Violam os direitos, violam a vida. Então, é interessante que a gente possa conversar um pouco também. Nós tivemos agora, né, a Marcha das Mulheres, a Marcha das Margaridas, a Marcha das Mulheres Indígenas, e elas trouxeram para a gente, né, uma perspectiva do que a gente quer, né, do que a gente apresenta para a sociedade brasileira como alternativa, nem só como alternativa, não, como projeto de sociedade mesmo. E a proposta dessas mulheres é justamente a questão de que a gente tem um projeto de sociedade. Um projeto que ele é construído coletivamente, né? Que ele propõe uma sociedade, um Brasil sem violência, né? Onde a democracia e a soberania popular sejam respeitadas a partir de relações justas e igualitárias, né? Essa é a proposta do projeto político da Marcha das Margaridas. Essa aula da Isa Tapuia foi escolhida porque esta semana acontece a segunda Marcha das Mulheres Indígenas. E para conversar comigo, eu tenho a honra, o prazer de convidar para se juntar a nós, Marinete Almeida, liderança indígena do povo tucano, que está em Brasília. A marcha acontece hoje, já tem 5.000 mulheres indígenas nas ruas. Muito obrigada, Marinete, pela sua presença. Conta para a gente sobre essa mobilização, sobre a marcha, como está você que está vivendo de dentro aqui em Brasília. Oi, muito obrigada a vocês que já estão tendo essa oportunidade para a gente poder estar falando um pouco da nossa luta, né, da nossa resistência, né, e hoje aconteceu a nossa marcha, né, nossa segunda marcha, né, com um tema reflorestando a mente para a cura do coração, ou para a cura da terra. Para nós mulheres indígenas, para mim que é liderança e que está aqui no acampamento, né, é muito importante porque todos nós sabemos que está em julgamento a tese do marco temporal e também está tendo, né, invasão dos nossos territórios, também incriminação do nosso povo, que é a liderança mulher, né, estamos sendo ameaçadas, nossos direitos sendo violados e não sendo respeitados, né, nesse governo, né, que é desgoverno, né, esses mandatos desde que o novo presidente entrou, nós temos vivido um retrocesso completo. Sem dúvida, e a gente ouviu até a Isa falando, além, você falou agora, né, para a cura do coração, mas terra e coração para os povos originários e para nós é a mesma coisa. De fato, a gente sabe que o acampamento já está em Brasília há bastante tempo, a gente teve manifestações antidemocráticas aí na terça-feira, a marcha sofreu um pouco com essa mobilização bolsonarista aí nas ruas. Como foi ir para a rua hoje? Bom, a gente estava com a marcha programada para ontem, né? Não sei se vocês estão acompanhando pelas redes sociais, pelas mídias, que os bolsonaristas, né, têm nos intimidados, tentaram invadir nosso acampamento, né, para nos intimidar e fizeram de tudo, né? Os ruralistas estavam em frente à esplanada, né, para não haver a nossa marcha. Mas a gente decidiu fazer a marcha em consenso com a coordenação geral, que é a Amiga, e marchamos hoje, né? Apesar do medo, apesar, né, de tudo que está acontecendo aqui na marcha, é muita ameaça, é muita intimidação, com nós mulheres. Sabemos que nesse acampamento, né, que todos sabem que nesse acampamento tem criança, tem mulheres gestantes, tem idosas, senhoras anciãs, tem jovens,
E sabemos que nesse governo também, né, eles têm feito isso, estão nos tentando, né, matar, já matam a gente tirando os nossos direitos e fere também, né, todos os sentidos nós, como mulher, jovem, idosos, né, que vêm lutando por nossos direitos, estão sofrendo, né, que a gente tem falado de genocídio, né, e nós estamos vivendo isso com invasão de terra, invasão de mineração, né, do desmatamento da floresta, que é a retirada da madeira das nossas florestas e a morte da nossa terra que está sendo lentamente feita. Sem dúvida, Marinete. Eu queria te perguntar quais são as expectativas. A gente viu que o Supremo Tribunal Federal ainda está julgando a decisão sobre o marco temporal, que é um dos grandes motivos também da marcha. Mas o Fachin, que é o relator, já deu um voto importante, dizendo ser contra a tese do marco temporal. Conta um pouco para a gente quais são as expectativas que nós podemos ter. A gente vai vencer essa batalha? Olha, como nós, população indígena, nós estamos bem bastante com pensamento positivo, a gente está esperançosos, a gente acredita até o último momento, até a última gota, até a última força, que será sim a favorável nosso do não à tese do marco temporal, né? E ontem foi uma grande vitória para nós dele, o ministro ter votado, né, contra a tese, então para nós já é uma grande vitória. E a gente está, sim, esperançoso, a gente está, sim, com pensamento positivo, e a gente espera, e a gente acredita que será, sim, ao favor, né, de nós, população indígena, originária dessa terra. A gente sabe, Marinete, que precisa ter mobilização de rua para pressionar, né? É importante, você que nos acompanha, essa tese do marco temporal, para quem não entendeu ainda o que está em jogo, é uma decisão de dizer que os povos originários só podem batalhar pela sua terra desde o momento da Constituição em 88. Mas o Brasil não começou quando foi descoberto, na verdade, colonizado, né, Marinete? A gente sabe que é uma decisão que impacta muito. Se o STF decidir assim, as terras indígenas vão ser questionadas e o governo que está aí não quer demarcação, né? Ele quer acabar com isso, para ocupar as ruas e para defender. Vocês têm mais uma agenda de mobilizações para a gente informar? Como é que está a programação para continuar na frente dessa batalha? Como você mesmo disse, né, a nossa história não começa em 1988, a nossa história não começa em 1500, porque a gente é originário dessa terra. E é por isso que nós estamos acampados, é por isso que a gente deixou nosso território, nossas aldeias, nossos espaços, para estar aqui. Deixamos nossas famílias, nossas crianças, nossos esposos, os guerreiros de suas esposas, e vamos continuar acampados, né, aqui, enquanto a tese não for decidida e quando nada for feito por nós, né? Então a Marcha das Mulheres Indígenas termina hoje, mas os povos parentes, né, que vão decidir se vão ficar ou não, mas muitos povos já decidiram ficar acampados até a decisão, né? Porque a gente precisa estar pressionando, a gente precisa sim estar fazendo essas manifestações, a gente precisa sim estar aqui de perto para acompanhar, porque afinal as nossas vidas, afinal é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos que está em jogo nessa tese. Afinal, essa tese é total, né, genocídio do povo indígena. Marinete, eu quero te agradecer muito, dizer que para nós é uma honra muito grande conseguir falar com você. Eu sei que a marcha está aí, o acampamento continua e a gente precisa te liberar para você continuar fazendo essa luta, e tem todo o nosso apoio também nas ruas, viu? Tomara que as decisões no Supremo Tribunal Federal sejam as mais corretas e justas para os povos originários dessa terra. Estamos juntas. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, né? E convidamos todas as sociedades que nos apoiem, que nos abraçam a nossa causa como povo indígena, né? Que esteja na rua com a gente, que esteja apoiando a nossa luta, ajude-nos, procure a coordenação, né? Doe água, doe alimentação, porque a gente está precisando, nós somos, muitos povos estão aqui, e como se sabe, o Brasil é muito seco, muito quente, né, e a gente está mudando esse conflito de clima, né, também.
Então, eu agradeço por esse espaço, de estar falando dos meus direitos, de estar falando com vocês. Muito obrigada. Marinete, antes de você se despedir, conta pra gente, para quem está nos acompanhando, está em Brasília, que quiser doar para o acampamento água, mantimentos, para ajudar a resistência dos povos indígenas, pode ir até o acampamento, entrega para quem, como funciona? Olha, funciona. Quem quiser nos ajudar com alguma coisa, doação, né, de alimento, de fruta, de água, porque também temos crianças, né, dentro do acampamento. Vocês podem procurar a Amiga, né, que é a tenda principal, ou a Coiab Narabaré, que está fazendo essa colheita dessas doações. Tá ótimo, então. Obrigada, Marinete, mais uma vez. Sigamos na luta. Sigamos. Obrigada. Até lá. Nós fizemos imagens hoje da marcha emocionante. Eu quero convidar você que nos acompanha para assistir agora. Hoje viemos fortalecidas para esse encontro histórico para as mulheres indígenas. E nós somos árvores enraizadas, nós somos mulheres luz, nós somos mulheres. Essa segunda marcha traz como tema mulheres originárias reflorestando mentes para a cura da terra. A humanidade está muito doente, está precisando, né, de reflorestar o pensamento, reflorestar o coração, e a gente faz esse chamado, né? Nossa marcha, ela começa oficialmente em 22 de abril de 1500. Nós somos povos originários desse país, né? E queremos respeito à nossa história e à nossa presença indígena aqui no Brasil. A gente chega aqui, marchando, ecoando nossas vozes, aquela mistura de canto. Cada bloco, vamos dizer assim, sabe? É um canto, é uma marcha, é uma pintura, são cores, um excesso, mas que é a nossa beleza. A gente tem que estar nos fortalecendo umas nas outras. Mulheres indígenas resistem. Mulheres indígenas resistem e todas nós vamos apoiar as lutas umas das outras. Que, por favor, o STF tenha uma boa decisão e recuse a demarcação do marco temporal. Eu desejo a você um bom final de semana. Amanhã, às 11 da manhã, nós temos o nosso programa com os destaques da nossa semana. E eu te encontro segunda-feira. Bom final de semana para você.